Muito bem. O darwinismo social, portanto, é aquele conjunto de ideias, de teorias, de teses que consideram que existe uma hierarquia entre as chamadas raças. Nós sabemos que, do ponto de vista biológico, não existe raças. Raças, essa classificação, foi justamente algo desenvolvido nesse período que procurava classificar as pessoas, as diferenças étnicas, como raças e, portanto, que existiria uma hierarquia entre essas raças. Do darwinismo social, nós tivemos como consequência, como decorrência do darwinismo social, uma outra subciência ou conjunto de teorias que recebeu o nome de eugenia. A eugenia foi desenvolvida por um francês chamado Francis Galton, que significava essa expressão o bem-nascido, né? Aquele que tem uma boa origem, que é bem-nascido. Essa é a expressão, o significado da expressão da eugenia. A eugenia foi trazida para o Brasil principalmente por um outro francês, um conde, diplomata, chamado Arthur de Gobineau, que depois virou inclusive amigo de Dom Pedro II, que ficou conhecido como mecenas das ciências e das artes. E o Gobineau traz esse conjunto de teorias aqui e que é incorporado por essas elites nativistas que já procuravam estudar o Brasil, entender os problemas do Brasil e que já tinham escolhido negros e indígenas como os responsáveis por uma suposta não evolução do Brasil, como uma suposta inferioridade do Brasil frente às nações europeias. Então este pensamento ele é muito bem absorvido aqui e a partir daí começa a se estabelecer e começam a se desenvolver teorias que classificam negros e indígenas como as raças ruins, as raças inferiores, aquelas raças que prejudicam o desenvolvimento da nação, enquanto que os brancos são as raças superiores, as raças que contribuem para o desenvolvimento da nação, porque seriam mais inteligentes, mais cultos, melhores cristãos, com mais saúde física e mental, com mais disposição para o trabalho, enfim, evoluídos em todos os aspectos. Então veja bem, o que eu estou chamando a atenção aqui, que este pensamento, a construção dessa ideologia que nós chamamos de racismo, não é resultado da ignorância de um indivíduo que, por uma razão qualquer, por uma idiosincrasia dele, resolve não gostar de negros. É um pensamento elaborado academicamente, elaborado nos espaços acadêmicos de excelência onde se constrói o pensamento e vai mais tarde absorvido pelo senso comum e se espraia. E o que é pior, que nós falaremos um pouco mais para frente, este pensamento ele pavimenta o caminho para a marginalização da população negra, porque as pessoas que elaboram o seu pensamento, vamos lembrar que o próprio Nina Rodrigues era filho de um grande fazendeiro, as pessoas que elaboram o pensamento são é o mesmo grupo social que tem o poder político. Então, portanto, eles têm o poder econômico, eles têm o poder de elaborar o pensamento da nação e eles têm o poder político para colocar em prática o seu pensamento. Então, essa elaboração racista, que teve como consequência um país onde estruturalmente, institucionalmente, é um país racista, ela é resultado dessa grande ligação entre praticamente o mesmo grupo social que produzia a teoria, era o grupo social que tinha o poder econômico e o poder político para colocar a teoria em prática. Seja no sentido de não garantir direitos a essa população negra que está
deixando a escravidão nesse processo de transição, seja no sentido de marginalizar economicamente essa população e que, portanto, marginaliza também do ponto de vista social. Então, esta elaboração ela é muito grave, ela é muito importante porque ela tem a capacidade, ela tem o poder de ser colocada em prática por aqueles que estão no executivo, no legislativo, no judiciário, que são donos das grandes empresas e que, portanto, arquitetam toda esse tipo de sociedade que nós vivemos mais hoje. O Nina Rodrigues, portanto, ele foi muito influenciado por Galton, foi muito influenciado por Arthur de Gobineau, ele foi muito influenciado por um outro pensador, esse italiano, Cesare Lombroso, que é aquele que criou a ideia do criminoso nato, e também ele foi influenciado por Augusto Comte, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o Nina Rodrigues desenvolve, então, os seus estudos a partir dessas concepções, inaugurando uma corrente que poderia ser classificada como biosociologia brasileira. Ou seja, tinha como ponto de partida que a biologia era determinante para as questões sociais. E baseado nesse italiano Cesare Lombroso, desenvolve a medicina legal, a partir da compreensão que, intervindo na composição biológica da população, contribuiria para a correção dos problemas sociais. Então ele considera principalmente que a criminalidade é uma questão biológica. O que hoje nós é praticamente senso comum, que compreendemos que uma parte significativa, quase a totalidade, das razões que levam à criminalidade são razões sociais. Naquele tempo, a partir do pensamento de Nina Rodrigues, a criminalidade era resultado de uma predisposição biológica à criminalidade. E quem que tinha, basicamente, predisposição para a criminalidade do ponto de vista biológico? Eram os negros, eram os indígenas e, às vezes, os mestiços também, porque considerava que a miscigenação fazia com que os brancos, que tinham todas aquelas qualidades, se degenerassem porque eram contaminados pela falta de qualidades ou pelos defeitos dos negros. Então, esse pensamento, essa biologia vai construindo esse pensamento científico, esse que nós chamamos do racismo científico, que é o darwinismo social. Os estudos de Nina Rodrigues voltam-se assim para os problemas de raça e cultura em geral, de crimes em particular, tendo como viés além daquelas teorias. Sofreu ainda grande influência dos positivistas, como já me referi, o Augusto Comte. Ele conclui, por fim, que a herança racial era a chave para a predisposição a certas doenças que africanos e os povos miscigenados eram mais dispostos à criminalidade. Para comprovar suas teorias, lançou mão da frenologia. Então, vamos falar já da frenologia, mas o arcabouço do seu pensamento é que uma parte da população brasileira, inclusive naquele período até a maioria da população brasileira, tinha uma predisposição à criminalidade, tinha uma predisposição a doenças físicas e mentais, tinha uma incapacidade para o trabalho regular e o trabalho chamado trabalho livre, portanto, sem ser sob a coerção da escravidão. Enfim, eram raças inferiores. Então, este pensamento, este importante médico, sanitarista, psiquiatra, esse importante intelectual, ele é um dos principais formuladores de uma ideologia que, a partir da ciência, vai dizer que existe uma hierarquia entre as chamadas raças, e nessa hierarquia os negros estão no patamar mais baixo. E se estão no patamar mais baixo, o que os seus pares que estão na academia, mas também têm o poder econômico e também têm o poder político, vão fazer? Já que esses cientistas estão dizendo
que existe essa tendência natural dos negros à criminalidade e a todas essas degenerências, todas esses aspectos negativos, se existe essa tendência natural, há que se reprimir esse povo, se possível, extinguir esse povo. Portanto, é necessário se branquear o Brasil. É necessário criar um outro povo que seja bom, evoluído e que possa contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Então, este pensamento é elaborado e esse pensamento é colocado em prática. Não se trata, repito, o racismo no Brasil não se trata de uma ação unilateral deste ou daquele indivíduo. Não se trata de o comportamento de pessoas ignorantes. Se trata de uma ação organizada pelo Estado brasileiro, alimentada por esses grandes produtores intelectuais e que estabeleceram qual é o lugar do negro na nossa sociedade, e qual é o lugar do indígena e qual é o lugar do branco na nossa sociedade. Então, o lugar que o negro ocupa na sociedade, ainda hoje, homens e mulheres negros que ocupam ainda hoje, que são a maioria que estão nas favelas, aqueles que não têm acesso à educação, aqueles que não têm acesso à saúde, aqueles que não têm os bons empregos, este lugar subalternizado que ocupa não é resultado apenas da omissão da classe dominante. É resultado de uma ação da classe dominante, e vamos voltar a falar isso mais nas aulas mais para frente, quando estaremos abordando Florestan Fernandes a respeito dessa omissão ou dessa ação das classes dominantes para estabelecer qual é o lugar que negros e negras devem ocupar na nossa sociedade.